Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo no meu canal. Neste vídeo vou responder uma pergunta que me foi enviada por uma moça de nome Carla. Ela diz assim: Doutor, quando não há no registro o nome do pai e este quer fazer o DNA e a mãe se nega a fazer, qual ação é cabível para esse pai propor? Pode propor investigação de paternidade, mesmo não sendo parte legítima, para figurar no polo ativo? A negatória, neste caso, como ele não consta no registro e não está negando, apenas quer ter certeza se o filho é seu, caberia? Oi, Carla, ótima pergunta. E é uma questão assim que eu tenho recebido muito aqui no meu canal. Essa questão da participação no exame de DNA, né? Muitas vezes quem quer o exame é o homem, outras vezes é a mãe que quer fazer o exame ou não quer participar do exame, né? Então a situação que você coloca aqui é uma situação muito comum. O cara quer assumir a responsabilidade dele, né? Ele quer esse problema, porque normalmente, tá, cara? Os homens querem fugir, né? É a mulher que precisa normalmente correr atrás do homem como quando fica grávida. Mas eu tenho visto muito homem, acho que talvez esteja havendo aí uma mudança cultural, né? Muitos homens querem assumir a sua responsabilidade, né? Pagar pensão é só uma delas. Na verdade, talvez a mais importante seja participar, né? Participar da vida dessa criança que está por nascer ou que nasceu. Mas ele, claro, e é muito prudente que ele queira fazer isso, ele, claro, quer antes de assumir essa responsabilidade, quer ter certeza, né, que o filho é dele. E é muito importante, eu costumo dizer, eu tenho sempre deixado registrado, que nenhum homem deve assumir a paternidade de um filho sem antes fazer o exame de DNA. Salvo, claro, quando o filho é da esposa dele, né? Porque daí, nesse caso, quando é a esposa que está grávida, há uma presunção legal de que ele é o pai. Então, daí não precisa fazer o exame de DNA previamente. A criança tem o direito, no caso, né, de pais casados, a mãe tem o direito de fazer o registro da paternidade, né, da filiação paterna, mesmo sem a presença do pai, porque é uma presunção de que o marido é o pai. Mas fora do casamento, nenhum homem deveria ou deve, na minha opinião, como eu disse, fazer o registro de uma criança sem antes fazer o exame de DNA. E é importante nesse momento, né, aproveitando que eu estou falando no assunto, pedir uma certa compreensão para as mulheres, porque muitas mulheres ficam ofendidas, né, quando o homem diz que quer fazer o DNA. Eu, sinceramente, não acho isso justo. Claro que há casos e há casos, mas mesmo naqueles casos em que o casal tem um relacionamento estável, que o casal está junto já há algum tempo, mesmo nesses casos, há exemplos, né, e todos nós podemos contar histórias, há exemplos de infidelidade, há exemplos de que às vezes o filho não é do homem, e também existe sempre, né, uma cobrança muito grande em cima do homem, né? Além da possibilidade do filho não ser dele, existe sempre essa possibilidade. Esse homem que faz o registro, ele vai ter que responder para os pais dele, ele vai ter que responder para os irmãos, para os cunhados, para os conhecidos, para os amigos, todo mundo. Mas você fez exame de DNA? Você tem certeza, cara? Olha, no mundo de hoje em dia. Então, assim, ele vai ter que responder para tanta gente que fazer o exame de DNA dá uma certa tranquilidade. É tranquilidade para a mulher, que ela fica ali com o exame de DNA. Então, se o cara não fizer o registro, ela vai ter facilidades na hora de buscar a justiça. Então, assim, e vai também parar com esse diz-que, né, com essa conversinha, você tem certeza, você foi bobo, sabe? Aí o cara arranja uma outra namorada, a namorada, mas espera aí, você registrou sem fazer o exame de DNA? Então, para evitar essa conversa, pô,
e também porque é uma coisa inteligente. O bom é fazer. Então, eu assim peço a compreensão de todas as mulheres. Você está tendo, ficou grávida, né? Não deveria. Tome cuidado. Use camisinha, use preservativo, não engravide do homem errado, não engravide nas circunstâncias erradas. Mas aconteceu, aconteceu. Converse com o pai, né, com o suposto pai, e façam o exame de DNA de forma amigável. Hoje é um exame muito, muito acessível, né? Mas eu aqui estou enrolando e ainda não respondi a pergunta aqui da Carla, né? Desculpe. É que eu achei importante introduzir, fazer esses comentários inicial para vocês entenderem qual a solução. Veja, Carla, o homem não pode, a princípio, tá, simplesmente investigar a filiação, né? Investigar se ele é ou não pai de uma criança. Imaginou o caos que seria se o homem pudesse simplesmente, sem consequências, né? Sem consequências jurídicas, se ele pudesse investigar, uma mulher está grávida, eu sou o pai dela, eu sou o pai dessa criança que ela está esperando. Sabe, imaginou a confusão que seria? Então, para começar, já não é investigação de paternidade, tá? Só corrigindo aqui, você fala que propor ação de investigação de paternidade. Não. Quem investiga a paternidade é o filho, né? A palavra paternidade, de pai. Então, quem investiga quem é o seu pai é o filho. Então, investigação de paternidade, quem faz é um filho. Um homem pode fazer o quê? Uma investigação de filiação. Então, seria uma ação de investigação de filiação. Essa seria uma das alternativas. Tá? Então, são duas alternativas. A primeira é essa. Nessa ação de investigação de filiação, esse homem vai justificar para o juiz, porque senão o juiz vai indeferir a ação de pronto, né? Na hora que você vai lá, protocolo, o juiz, não, indefiro, sem justa causa, ação sem justa causa. Ele vai ter que justificar. Eu acho que eu sou o pai da criança que a fulana está esperando, que ela teve ou que está esperando. Eu acho que eu sou o pai. Por quê? Porque na época da concepção, né, 9 meses antes do nascimento, nós éramos namorados, nós saímos juntos, nós tivemos um caso, nós tivemos um relacionamento, enfim. Ou seja, fazendo o cálculo de 9 meses antes, eu acho que sou pai, e se eu for de fato pai, eu quero saber, não tenho certeza, eu acho que eu posso ser o pai. Eu quero então assumir a minha responsabilidade, quero dividir a guarda, quero pagar pensão, enfim, quero assumir a minha responsabilidade como pai. Uma ação de investigação de filiação, justificando, porque não se pode investigar a filiação de qualquer mulher assim aleatoriamente, seria um caos se pudesse fazer isso, justificando por quê? Porque eu tive um relacionamento, enfim, como eu já acabei de explicar. Mas essa ação, viu, cara, ela tem um problema. Então, qualquer homem pode entrar com uma ação de investigação de paternidade. O quê? Com o objetivo de obrigar a mãe da criança a permitir que se faça um exame de DNA, a fim de comprovar ou não esse vínculo de filiação entre esse homem e essa criança. Qual é o problema dessa ação? É que ninguém no Brasil pode ser obrigado a participar da ação. Então você entra com uma ação de investigação de filiação, a mãe vai ser citada, ela vai contestar eventualmente a ação, dizer que o filho não é seu, por exemplo, e ela não participa, se recusa a participar do exame de DNA. Então o que vai acontecer? Se ela não participar, e ela não pode ser obrigada, tá? No Brasil, ninguém pode ser fisicamente obrigado a fornecer material genético. Então o juiz pode intimar a pessoa para participar, mas o juiz não pode mandar lá a polícia pegar a pessoa à força e levar ao teu laboratório. Então isso, não, infelizmente ou felizmente, são direitos aí do cidadão, ninguém pode ser obrigado. Então se você, né, se esse rapaz aqui, Carla, entra com uma ação de investigação de filiação e a mulher se recusa a permitir o exame de DNA na criança, o que vai acontecer é que a ação pode ser julgada improcedente. Então vai ser toda uma perda de tempo. Então você entra com a ação,
explica por que você acha que você é o pai, o juiz marca o exame, intima a mãe, ela não vai e fica o dito pelo não dito. Você não conseguiu provar que o filho é seu, a ação vai ser julgada improcedente. Você gastou dinheiro com o advogado, você gastou dinheiro com a justiça e você não pode obrigar a pessoa a participar, você só perdeu o seu tempo e o seu dinheiro. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, mas é uma possibilidade, né? Agora, a segunda possibilidade é que esse homem entre com uma ação de reconhecimento de paternidade. No primeiro, o que era? Uma ação de investigação de filiação. No segundo, é uma ação de reconhecimento de filiação. Então, assim, o que vai acontecer? Esse homem vai não dizer que desconfia que é o pai, ele vai se declarar pai dessa criança. Ele vai chegar no juiz e dizer o seguinte: olha, aquela moça ali, ela tem um filho, e aquele filho é meu. Aquele filho é meu. Então ele não está pedindo para o juiz investigar, ele está declarando que ele é o pai daquela criança. Aquele é o meu filho. Se o homem entra com uma ação assim, a coisa se inverte. Então a mulher vai, como na ação passada, como no outro exemplo, melhor dizendo, a mulher vai ser citada e intimada a participar do exame. Se ela se recusa a participar, é como se ela confessasse que ele é o pai. Porque, veja bem, naquele outro exemplo que eu dei, né, na primeira ação, ele está pedindo o quê? Para investigar. Ele não está se declarando pai. Nessa, ele não, é o contrário. Ele está declarando: eu sou o pai dessa criança. Então, se a mãe quer evitar que ele reconheça a criança, ela tem que participar do exame de DNA. Fala, não, eu não quero, eu agradeço a boa vontade dele, mas ele não é o pai. Então ela vai, faz o exame de DNA e prova, vai dar negativo que ele não é o pai. Agora, nessa ação, na ação de reconhecimento de paternidade, se ela se recusa, a mãe recusa a permitir o exame, essa recusa vai ser usado contra ela. Então o juiz vai falar: então ela não quer fazer o exame porque ela sabe que aquilo que ele está falando é verdade. Ela sabe que de fato ele é o pai. Então, na ação de reconhecimento de paternidade, se a mãe se recusa a participar, o resultado vai ser diferente da primeira. Nessa, o resultado vai ser que a ação vai ser julgada procedente. Ou seja, a recusa dela, a recusa de permitir o exame de DNA, vai então levar à procedência da ação. Então esse homem vai ser declarado pelo juiz pai dessa criança. Então ele vai ter os seus direitos reconhecidos. Entenderam aí a diferença? E olha a responsabilidade, viu, homens? Então, se você entra com a ação dizendo que quer investigar a filiação de forma justificada, de forma fundamentada, é uma coisa. Se a mãe se recusa, a ação vai ser julgada improcedente e você perdeu o seu tempo. Agora, se você entra com a ação se declarando pai, né, pedindo um reconhecimento de vínculo e a mãe se recusa, o resultado é o contrário. Como você está se declarando pai e a mãe se recusa, o juiz entende que você está certo, a recusa dela é usada contra ela e a ação é julgada procedente. E você acaba o quê? Declarado pai dessa criança. Olha a responsabilidade, sem exame de DNA. Sem exame. Ou seja, nas duas situações, a mulher se recusou a participar. Uma teve uma consequência, na segunda tem outra consequência. Na ação de reconhecimento de paternidade, a recusa da mulher faz o quê? Você ganha a ação e você termina a ação pai da criança. Nos dois casos, não teve exame de DNA, mas as consequências são diferentes. Então, Carla, as opções que o homem, na situação apontada por você, tem aqui é essa, tá? Essas são as opções, desde que ele queira fazer alguma coisa, tá? Desde que ele queira. Vamos dizer que ele não queira. Tem ainda uma outra situação
que eu já até abordei em outros vídeos, vou aqui repetir para registro, para que esse vídeo fique bem completo. Vamos dizer que ele não queira. O que acontece muito que eu vejo muito homem falando que a mulher fica dizendo que o filho é dele, mas se recusa a fazer o exame de DNA. Ah, o filho é dele, o filho é de fulano, mas aí você procura ela, pô, você está dizendo que o filho é meu, então vamos fazer o exame de DNA. Só que daí ela se recusa. Ela não quer fazer, mas fica dizendo para todo mundo que você é. Que você é o pai, que você é irresponsável, que você foge das suas responsabilidades, que você não quer assumir. Ela não conta para as pessoas que ela não quer fazer o exame de DNA. Ela só conta o quê? Que você é o pai. Por quê? Às vezes por causa de vexame, né? Ela tem às vezes dúvidas quem é o pai, mas fica dizendo para todo mundo que aquele namorado que é o pai, mas eu não quero nada dele, inventa uma desculpa qualquer, mas no fundo ela não tem muita certeza. Então, nesse caso, e você não quer entrar com ação de investigação de filiação, você não quer se declarar pai, então o que você faz? Ora, você procura a polícia e faz um boletim de ocorrência por difamação. Ela está o quê? Te difamando. Ela está falando mal de você. Ela está dizendo que você é um mau ser humano, que você não quer reconhecer a sua responsabilidade perante aquela criança, que você não quer assumir os seus compromissos. Então ela está o quê? Te difamando, atacando a sua boa honra. Então você faz um boletim, isso é crime, previsto lá no Código Penal, crime de difamação. E você ainda, se quiser, pode entrar com uma ação de indenização, né, por perdas e danos, pedindo dano moral. Por quê? Porque ela diz que você é o pai, mas se recusa a fazer o exame de DNA. Então, entendeu a diferença? Naquelas situações iniciais, o homem faz alguma coisa, né? Ele que quer fazer, ele quer assumir a responsabilidade. Então, ele quer investigar a filiação, ele quer ter o direito dele como pai reconhecido, uma ação de reconhecimento. Agora, quando ele não quer tomar essa iniciativa, ele só está incomodado com aquilo que a mulher está fazendo, então a situação é diferente. É uma difamação. Ele faz um BO, ele processa ela por perdas e danos, é assim que funciona. Eu acabei falando um pouquinho de tudo, esse é um tema tão empolgante, eu gosto de falar nele. Se ficou alguma coisa que eu não abordei, deixe aqui nos comentários, que eu vou eventualmente responder. Quero aproveitar a oportunidade, claro, para pedir o seu apoio, viu, Carla? E o apoio de todos que estão me assistindo ao meu canal. Faça isso, se inscrevendo no canal, deixando o seu like neste vídeo e compartilhando o vídeo com amigos e familiares. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.